Olá pessoal, estamos iniciando o nosso podcast Anápolis Pode Mais, apresentado por mim, vereador Ederson Lopes. E nós vamos discutir durante os nossos podcasts, ao longo desse ano, diversos assuntos mostrando que Anápolis pode mais em diversas áreas. Hoje, o nosso programa de estreia, nós vamos falar sobre água. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Esse dia, ele foi estabelecido em uma conferência das Nações Unidas no ano de 1992. No dia 22 de março de 1992, no Rio de Janeiro, foi estabelecido o Dia Mundial da Água nessa data. E nós vamos discutir diversos assuntos que têm a ver com a água na nossa cidade. Vamos falar sobre o programa Proágua, vamos falar sobre macrodrenagem, vamos falar, quem sabe, sobre Saneago, vamos falar de diversos assuntos importantes, os nossos mananciais, o Rio das Antas, o Góis, João Cesário. Então nós temos aqui um tempo precioso e para essa data de estreia, nós temos um convidado muito especial, uma pessoa que é especialista nesse assunto e eu tenho prazer de chamá-lo de amigo, que é o ambientalista, médico veterinário e permacultor, fazendeiro, ex-diretor de meio ambiente aqui na cidade de Anápolis, Antônio Zaek. Obrigado, Antônio, por ter aceitado o convite. Obrigado, Ederson. É um prazer para mim estar aqui com você, né? Esse assunto é sempre muito prazeroso de falar, né? A gente tem esperança que as coisas mudem realmente, né? Mais rápido. Elas vêm mudando, mas que elas mudem. E é bom demais estar aqui também de novo, né? Falando para todo mundo de Anápolis de um assunto tão legal assim. Antônio, eu quero, antes da gente entrar no assunto da água, de tudo aquilo que você está envolvido, eu quero que você fale um pouco de você. Quem é o Antônio Zaek, a sua história com Anápolis e como que você entrou nessa área de ambiental, essa área que você se tornou, eu considero, um especialista requisitado por pessoas nacionais aqui do Brasil e fora do Brasil para falar sobre esse assunto. Então fala pra gente, para as pessoas que já te conhecem, mas também para aqueles que ainda não te conhecem, um pouco da história do Antônio Zaek com Anápolis e a história do Antônio Zaek nessa questão ambiental, especificamente com relação à questão da água. Essa parte é a mais difícil, né? Entre um bom marketing pessoal e arrogância não passa um fio de cabelo. Mas vamos lá, né? Eu nasci em Anápolis, né? Vou fazer 61 anos. E durante a infância eu conheci a cidade muito bonita ainda, né? De paralelepípedo, com árvores grandes. Eu estudava no Couto, era tudo florido para chegar no Couto Magalhães. Era uma cidadezinha pequena e bonita. Cheio de rios limpos. Que ano? Isso começo dos anos 70, por aí. Né? Cheio de rio limpo. Aonde a gente ia, as fazendas tinham rios limpos. Tinha nascente, né? Muita nascente. Um ambiente muito construído ainda, né? Muito intacto ainda. E era muito bonito, né? À medida que o progresso, aspas, foi chegando, isso foi sendo destruído. E a gente entendia isso como progresso, né? Eu gosto Deixa muito... eu ir te pausando para a gente entendendo. E você sempre morou em Anápolis? Sempre morei, assim, né? Eu nasci aqui, fiquei até os 14, dos 14 aos 20 em Goiânia, voltei para cá, fui repórter da TV Tocantins durante um tempinho, antes dos 20 ainda. Depois passei no vestibular, fui para Uberaba, fui para Goiânia, formei, morei na Europa uns 4 anos, voltei para cá e depois fui para Santa Branca. Então você nunca ficou muito distante aqui, então você acompanhou esse desenvolvimento, né? Minha família daqui, a gente tinha uma propriedade daqui, né, pertinho ali de Joanápolis, então um contato muito grande com o município, com a história do município, com as pessoas, né, conheço muita gente em Anápolis, assim, me sinto muito parte da cidade, né, e ver isso, né, vendo esse progresso, aspas, né, sendo trazido como a única solução, foi muito ruim. O Amartya Sen, que é um economista indiano, ele fala que desenvolvimento não é progresso,
é a gente aumentar o leque de escolhas de uma população. E não era isso que acontecia, né? Então era assim, chegava o braquiária, tinha que derrubar tudo e pôr braquiária, né? Então a indústria ia, não, eu lembro quando fez a prefeitura, né? Ser velho é bom por causa disso, né? Quando pavimentou tudo aquilo ali. O centro administrativo. Hoje o centro administrativo, né? Aquilo ali. Pavimentou tudo aquilo, e eu lembro do discurso, né? Do pessoal da época ainda, e da época dos caras importantes, era o Plácido Campos, o Sultan Fallu, né? E todas essas pessoas. E na época, então, se falava, a engenharia chegou a um ponto que não existe área perdida mais. Eu era menino, mas eu me lembro das pessoas falando isso, né? Mal sabia todo mundo, né? E era o conhecimento da época, era aquele, que a natureza ia cobrar o preço dela, né? Então, chegando agora já, né, neste momento, que você me perguntou o porquê de envolvimento com a água, porque eu fui vendo ela sumir, né? Então, nos anos 90 começo dos anos 90, eu já vi, assim, rio baixando, um sentimento pessoal, né? Uhum. E aí fui buscar conhecimento através disso. Na época eu trabalhava como veterinário, né? E vendo as nascentes secarem e tal. E aí, a primeira vez que eu fiz um estudo real sobre água foi em 97, se não me engano, para o Rotary. E que era já falando da escassez hídrica, né? Uhum. E aí, de lá para cá, a coisa só se agravou. Né? E aí eu comecei realmente, eu fiz o curso de permacultura em 98. Explica aí para o pessoal que está nos assistindo o que é permacultura. A palavra permacultura vem de cultura permanente, é um movimento mundial criado na Austrália pelo Bill Mollison, é um movimento de design ambiental em que você impacta positivamente o ambiente com o seu design. E eu fiz o curso, fui a primeira turma do Brasil, que na época eu trabalhava com pecuária sustentável. Fui convidado por um projeto que chamava PNFC, Projeto Novas Fronteiras da Cooperação, e fiz o primeiro curso do Brasil. Virei professor de permacultura na parte de produção animal. Depois veio a chance de fazer a Ecovila Santa Branca, que é um super exemplo de impacto positivo, né? Para você ter ideia, a água lá, o poço artesiano que dava 22 mil litros por hora em 2003, hoje ele tem capacidade para 48 mil litros por hora, porque a drenagem faz recarga do lençol. Então, a partir daí, né, começou todo esse trabalho ambiental. Fiquei na Ecovila durante muitos anos, né, abri uma construtora de casas sustentáveis. Você está lá na Ecovila. A Ecovilas é um residencial sustentável, vamos dizer assim, um condomínio. Uma Ecovila mesmo. É uma Ecovila, não me diz, mas às vezes nós temos pessoas assim, de várias idades, de várias áreas também de atuação, e que às vezes não conhecem a Ecovilas, nunca ouviram falar, mas fica aqui próximo a Anápolis, aqui no município de Teresópolis, e ela tem um ecossistema sustentável, vamos dizer assim. Na verdade era um pastão de braquiária, que com assentamento de uma comunidade lá dentro, a gente conseguiu inverter o impacto, ou seja, nós plantamos 250 mil árvores, né, a água toda entra no chão, e nós não perdemos solo mais. Como tem 20 anos, o impacto positivo é muito grande. Então virou um caso bacana, porque eu tive a oportunidade de apresentar na ONU Habitats, esse projeto, né? Fiquei lá até 50 e poucos anos, e aí eu tive um convite para vir trabalhar na primeira gestão do Roberto Naves. A princípio eu pensei que não, achei que era meio complicado trabalhar na parte ambiental de Anápolis, mas sempre com aquela sensação assim que eu tinha batido num teto ali na Ecovila, né? E aí então, mas calma aí, vamos por etapas. Você está na Ecovilas desde o início, participou da implantação. Tudo, da implantação, gestão, e aí fiquei lá, virei corretor para poder trazer as pessoas lá para dentro, montei uma construtora de casa sustentável. Tem que ganhar dinheiro também, né, Antônio? Claro, né? Essa parte é uma parte bonita demais. E aí montei uma construtora de casas sustentáveis, né? Casas de adobe, coleta de água de telhado, tratamento de esgoto com planta, essa parte. Certo. Aí você veio, então agora vamos chegar nessa etapa. Você foi convidado, nós trabalhamos juntos. Sim. Desde 2017, lá na prefeitura, na gestão do prefeito Roberto Naves. Você é diretor de meio ambiente. E logo no início, você já veio com as ideias. Sim. O secretário era o Daniel Fortes, e você já veio trazendo essas ideias com relação à questão do reflorestamento com árvores nativas do Cerrado, a recuperação das nascentes. E aí, através disso, você lançou o programa Proágua. Você exatamente. É o idealizador do programa Proágua, que é um programa premiado nacionalmente e internacionalmente. Programa que, inclusive, virou lei depois.
é uma lei de minha autoria, é a lei, eu não gravo nunca o número dessa lei, mas ela é a lei 4.108 de 2021. Então nós chegamos nessa etapa agora da sua vida. Então fala pra gente o que é o programa Proágua e na prática, porque às vezes a gente conversa com as pessoas, a gente fala de um programa premiado, programa interessante, que virou lei na cidade de Anápolis, que tem sido copiado por outros municípios, mas uma linguagem assim prática. Na prática, para quem está nos acompanhando, para quem vai assistir esse corte aqui do Anápolis Pode Mais, fala pra gente sobre o programa Proágua dessa forma. Bom, primeiro assim, né, falar da entrada na secretaria foi engraçado, porque quando o Daniel me chamou, né, para ir trabalhar lá, eu sentei com ele e aí olhei aquela coisa toda, a estrutura de prefeitura, né, aquela coisa meio mambembe assim, falei para ele, falei, Daniel, eu venho, mas para fazer alguns projetos aqui, emprego eu não estou procurando não, né, e aí ele riu e falou, não, pode vir. E aí eu tentei alguma coisa com resíduos sólidos, é uma parte bem difícil de mexer, né? Porque é uma parte muito estruturada já, com uma tradição de negócio muito grande nela, e tinha água, né? E aí me chamou a atenção de que Anápolis, depois de um certo tempo, né, ela começou a ser destruída pela água, e é interessante porque não tem nem corpo hídrico tão grande assim. Então, eu queria... E ao mesmo tempo a gente vai falta conversar... água. A gente vai conversando e eu vou me lembrando e eu vou te ajudando aqui, porque são dúvidas que as pessoas têm e que eu aprendi com você e que eu esclareço as pessoas. Essa parte é muito importante. Então nós estamos falando aqui, o tema principal é água e a característica de água em Anápolis. Você falou, Anápolis é uma cidade que a água estava destruindo Anápolis e Anápolis não tem água. Então fala sobre isso aí, nós vamos continuando dentro do assunto pro água. Anápolis e Cristalina são duas cidades ímpares assim no centro-oeste, porque elas cresceram na região das nascentes, elas cercam a água no município vizinho e bombeiam a água para trás. No caso de Anápolis, né, a gente vai pegar a água lá na divisa de Abadiânia, é sempre a discussão se tá ou não em Abadiânia aquilo ali, mas é lá na divisa de Abadiânia. Do Promissão, aquela região. Pega a água ali, bombeia lá para trás e o Daia cerca lá em Leopoldo Bulhões e bombeia para trás também. Promissão não, desculpa, é depois da base aérea. Depois da base aérea. É na BR-414, é para Corumbá. É para Corumbá. Né? Então, bombeia lá onde foi a fazenda do Sultão, aquilo foi uma usina hidrelétrica, a primeira usina hidrelétrica que sustentava Anápolis era lá. Então, bombeia essa água de volta para Anápolis. Que é do Piancó. Né? Que é o Piancó. Isso. Que Anápolis é uma cidade de fé. Porque se olhar um reguinho daquele para bancar 400 mil pessoas, tem que ter fé. E além porque dos senão produtores, né? Tem um Moisés com a pedra lá, com a bengala batendo lá, não tinha água nessa cidade não. Além de abastecer a população com água potável que passa pelo tratamento, ainda tem os produtores rurais que estão também. Não, Agora, mas então Anápolis é essa cidade, né? Que é alta, bastante alta, com pouquinho corpo hídrico. Hoje, vindo para cá, eu vi assim, quem for para Goiânia, ali antes do posto presidente, se você olhar do lado esquerdo de quem está indo para Goiânia, ou se você estiver vindo olhar para o lado direito, tem aqueles prédios abandonados ali, que eu não sei o que é, tem um monte de carro antigo. Ali de baixo é a primeira nascente do Antas. E ela tá lá toda brejada, né? A BR cortou a nascente, a primeira nascente por cima dela, assim. Que é a nascente do Antas. E aí essa é a nossa tradição, né? A gente arrebenta com tudo, assim, os córregos são soterrados, a gente enterra, é como se a água fosse um problema. A gente recebe uma riqueza, uma bênção aí, e aí a gente vê como problema, dispensa. Então, quanto mais impermeabilizado o lote, mais o pessoal acha que está construído, e quanto mais impermeabilizada a cidade, parece que está melhor. Só que essa forma de ocupar o solo, desrespeitando os ciclos naturais da terra, né, é que causou o problema que a gente tem. Por quê? A água não entra no chão, não recarrega lençol, então as nascentes vão morrendo e a gente, né, vai ficando sem água. Então na cidade a gente impermeabiliza tudo e aí literalmente expulsa a água. Então quanto mais... Eu queria voltar no Piancó. Sim, nós vamos voltar, mas deixa eu só falar. Quanto mais a gente ocupa e cimenta e asfalta essa região ali do córrego do Monjolo, do Antas, do Alto do Antas, ali da entrada de Anápolis, mais a Mazílio Lino vai estar inundada, porque de uma vez essa água desce para lá, tá? Mas vamos pro Piancó. Não, do Piancó é porque a gente começou lá no Piancó e nós vamos entrar no assunto de macrodrenagem nessa parte que você acabou de falar. Mas a Saneago, inclusive, já está com a empresa terceirizada fazendo estudos para fazer uma barragem
nessa região. Essa solução é política. Então, eu queria, mas é uma solução que eles estão já trabalhando para ser efetivada, que está dentro do contrato, que você até participou Sim. da negociação desse contrato de programa. Então, a gente estava falando sobre essa escassez de água e sobre a Anápolis, uma cidade rica em nascentes. Sim. Então, o que você pode dizer com relação a essa questão? Qual é a solução hídrica para Anápolis, resumindo? Não, é igual a energia, a matriz não vai ser uma só. Né? A gente vai cada vez trabalhar mais essa questão da água, de reuso, de tudo, porque vai bater num limite. Né? Nós só temos água aqui pela Amazônia. Se você olhar no globo, a altura do meridiano que nós estamos, vão ser sempre desertos. Por que a gente está aqui com água? Porque o cerrado é uma dádiva da Amazônia. Quando a face da América Latina inclina para o verão, a água que está em cima da floresta bate nos Andes e desce para a América Latina. Quando a face da América Latina inclina para o inverno, essa água sobe para o hemisfério norte e aqui entra no processo natural da estiagem que está chegando agora, né? E aí todo o cerrado é adaptado a esse clima amazônico e caatinga. Sim. Amazônico e caatinga. Então as árvores dormem, derrubam as folhas, por isso que elas são tortas. As raízes são extremamente profundas para poder conduzir a água lá para baixo, né? Então essa ideia da barragem. Essa ideia da barragem, né? Eu acho que ela é o seguinte, ela pode ser uma das coisas que vai ajudar, mas não existe profundidade suficiente para guardar água. Se você for lá olhar, são rasos os vales, né? Então, todos os estudos que foram feitos antes lá, falavam que não tinha viabilidade porque era muito raso. Tanto que a solução imediata da Saneágua, a solução que está sendo feita agora, são 27 poços artesianos novos. Até onde eu sabia, né, no final do ano já tinha furado mais de 100 e 14 tinham dado viabilidade. Sim. Então, e esses poços eles estão sendo furados ao entorno da cidade, às vezes zona urbana, onde acha que dá água, né? Como é que isso vai ter sustentabilidade se a gente não deixar a água entrar no chão? Então, a forma natural do cerrado é guardar a água no lençol. É um solo extremamente drenante e é muito interessante, porque se você perguntar para um engenheiro como é que é o solo do cerrado, ele vai preocupar com drenagem, ele vai falar que é um solo estruturado, compacto, parará. Que é o latossolo vermelho e amarelado. Se você pergunta para um agrônomo, ele fala quase que o contrário. Ele fala que é um solo que retém pouca água, né? E é um solo que não é tão estruturado assim. E por isso nós temos tantas erosões. Então é engraçado como cada profissão vê o mesmo material, né? E o solo do cerrado, na verdade, o único trabalho que existe sobre saturação de água no cerrado é o da professora Eufrosina, que foi feito um doutorado na UNB. Esse é o único trabalho que existe. Então o resto faz no genérico. Então, né? Pelo que você está falando... Aí é o seguinte, a água, o serviço ecosistêmico do cerrado é drenar a água. Então, é isso que nós temos que fazer, para a gente ter água. Então, lá no Piancó, se a gente tivesse hoje um trabalho de drenagem no município como um todo, zona rural e zona urbana, provavelmente a gente não precisaria. Mas quando você fala drenagem, você está falando drenagem. Aí drenagem entende-se boca de lobo, galeria de água pluvial, você está falando drenagem. Então, a gente não introduziu. Você quer dizer... Beleza. Drenagem tipo por percolação. Por percolação, né? É porque durante muitos anos a drenagem foi entendida como pegar a água e jogar no rio. E aí, gente, é uma questão óbvia. Anápolis, ela faz um fundo de vale aonde tem o centro administrativo, a rodoviária ali, né? A água vai correr o mais rápido possível para lá. Quanto mais a gente permeabilizar ou quanto mais a gente fazer a galeria e jogar para lá, mais rápido nós vamos inundar. É a questão da Marginal Botafogo. Sim. Né? Quanto mais alarga as galerias, mais depressa ela transborda. É uma questão de lógica, né? Então, aí a gente entra com as SBNs. O que são SBNs? São soluções baseadas na natureza. Aí é bacana demais, porque como que isso funciona? É você entender como é que esse ecossistema funciona para que você ocupe ele, né? Respeitando e fomentando esses ciclos. Um exemplo bacana é a Ecovila Santa Branca. E aí um exemplo que ainda está no papel, mas que começou a sair do papel, é o Projeto Proágua. Né? O que o Projeto Proágua entendeu? Sim. Olhar a água com macrointeligência. Como é que a água funciona no município inteiro? Tá? Como é que essa água funciona? De onde ela chega, como é que ela vai e como é que ela pode ser guardada? Como é que o ambiente guardava essa água?
E a partir daí, a gente pensar que a área produtiva e a área ocupada, elas também precisam trabalhar com isso. Não adianta a gente ter cerca nascente, faz uma reserva. É bacana? Por causa de biodiversidade, porque vai proteger a nascente ali. Mas não é isso que vai resolver. Só vai resolver se a gente segurar toda a água que cai da chuva e fazer com que essa água entre, né, percole para o lençol freático. Essa é a nossa solução. E qual que é a dificuldade dela? Como vai desmatando, e a soja contribuiu muito para isso, como você vai desmatando, a árvore ela é uma bomba de água. Então ela bombeia a água, né, faz entrar no chão, bombeia, e ela aumenta o microciclo da água. Né? A água ela não vem da Amazônia e cai, não, ela vem assim. Então quanto mais vegetação tem, mais ela chove, cai, chove, cai, chove, cai. Quando você tira a vegetação, formam-se grandes nuvens e elas despencam de uma vez, aonde tem mais calor. Onde tem mais calor? Aonde? Nos centros urbanos, né? Esquenta mais e faz, na inversão térmica, faz a precipitação das tempestades em cima das cidades. Então, chuvas que nunca existiram em Anápolis, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, se a gente falasse de uma chuva aí de 100 milímetros em Anápolis, era loucura. Hoje ela é realidade. Né? Então, por quê? Porque essas nuvens não têm árvore suficiente para emitir os aerossólidos e fazer elas precipitarem. Então, você termina com essa troca. Mas tem lavoura de milho, de soja. Não, pastagem não funciona. É a árvore que faz isso. Né? Tanto faz derrubar a chuva, quanto faz a água entrar no chão. Professor, esse cara... Peraí, só me defender aqui. Esse cara tá falando que não pode ter soja, que não pode ter cidade? Não. Eu tô falando que pode. Mas como? À medida que a gente implante essas SBNs e que faça o retroajuste da paisagem para funcionar esses serviços ecossistêmicos. Fala. Maravilha. Não, eu quero só, porque o programa Pro Água chamou a atenção. Sim. Chamou a atenção da UNB, chamou a atenção de Washington, chamou a atenção... Banco Mundial, que fica em Washington, né, a sede do Banco Mundial. Chamou a atenção de ONGs da Holanda, se não me engano. E de municípios, foi premiado pelo CREA, o prêmio Seriema do CREA foi premiado. Eu queria saber assim do senhor, o que chamou a atenção? Qual que é o diferencial? Por que chamou a atenção dessas pessoas e às vezes aqui no próprio município, talvez não entendeu ainda. Não entendeu, talvez não entendeu, mas talvez seja uma culpa nossa de não estar sabendo passar para a cidade, para a população, para a sociedade organizada, o que é o programa Pro Água? Qual é a diferença? Por que o de fora entendeu e o de dentro talvez não entendeu ainda? A simplicidade dele, né? A simplicidade de você falar como é que funciona um jardim de chuva, que não são megas construções, porque o que convence as pessoas, né? Vamos fazer um piscinão, vamos fazer uma barragem, vamos fazer... Mas não é assim que a natureza funciona. A natureza funciona com tecnologia pulverizada. Então, vários conceitos, né, do Proágua, ele veio com conceitos que são conceitos de SBN, soluções baseadas na natureza. Então, primeiro é que um jardim não é mais só para ver, para ficar com florzinha, não. Ele é para ter floresta, é para ter vegetação nativa, infiltrar água, quebrar calor e tal. Não tem jeito de tirar a cidade do lugar, não tem jeito de ir Desculpa, gente, só desligar o alarme aqui. Não tem jeito de tirar a cidade do lugar, né? E nem de falar que não pode produzir. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que moldar de uma forma em que os ciclos ecossistêmicos funcionam, que é a vida da Terra. Então, o que chamou a atenção no Proágua... O que eles falaram para você? O pessoal chegou, o pessoal de fora, o estrangeiro, chegou para você e falou assim... Eu acho que o que mais impactou foi falar que a área ocupada e produtiva podia se tornar sustentável. Eu acho que o que mais chamou a atenção foi isso. Fugir daquele lugar que o ambiente é cercado ali, meio ambiente é aquela mata cercada e nós não, entendeu? O Proágua trazia o entendimento de como nós somos parte do meio ambiente. Somos, não tem jeito de fugir disso. Né? Então, e que o Proágua ele traz uma solução muito real. Né? Porque tudo que você falar, por exemplo, as cidades agora vão ter que fazer uma adaptação às mudanças climáticas. O Proágua já faz isso. Quando a gente inscreveu Anápolis no ICMS ecológico, levando para a água, Anápolis, nota máxima. Todo ano. Né? Todo ano, nota máxima. Então,
O Proágua, ele traz um entendimento da paisagem através da água. E aí essa é a parte que eu sou apaixonado, né? Porque a água transpassa toda forma de vida no planeta. E a água é cíclica. Em termos de matéria, o planeta é um sistema fechado. A água está aqui dentro. Então a água está acabando, a informação torta. A água potável está acabando. Agora, ela está aqui dentro. Em termos de energia, o planeta perde energia para o espaço. Então a energia é fluxo e a matéria é ciclo. Então como que funciona esse ciclo? E aí o Proágua trouxe esse entendimento de como é que esse ciclo funcionava e como é que ele pode se perpetuar junto com as ações humanas. E aí o que era uma ação ruim passa a ser um benefício. Né? E essa é o grande trunfo do Proágua, que ele pode ser implantado, ele pode melhorar a qualidade de vida da população, embelezar a cidade e, ao mesmo tempo, trazer água. E, Antônio, é interessante que em 2022 nós tivemos chuvas, tempestades em Anápolis com volume que chegou a 80 milímetros, se não me engano. Sim. E num dia. Em um dia, em poucas horas. Em poucas horas. E depois começamos a implantar, através do plano de macrodrenagem, a gente começou a implantar 5, 6 jardins de chuva ali na Avenida Brasil Sul, indo para Goiânia, próximo a CMTT, e algumas outras ações. E nós não tivemos mais alagamento ali na Masílio Lino. E você é o proprietário da Biodesign, que foi a empresa que fez o plano de macrodrenagem no município de Anápolis. Então você estudou bem essa situação, principalmente após aquele período dessas chuvas de 2022. O que você acha que fez com que nós não tivéssemos mais grandes alagamentos na região da Masílio Lino, na Barão, ainda que isso possa voltar a acontecer? Mas nós tivemos períodos de chuvas maiores do que aquele de 2022 e a Masílio Lino não alagou mais. Foram várias ações, né? Quanto ao Proágua, eu sinto uma situação bastante engraçada, assim, né? É a mãe de Moisés. O neném é meu, mas eu dei pro Ederson criar, entendeu? Eu peguei o neném e entreguei, né? Porque na minha mão não adiantava nada, tinha que ir pra mão de um político. Então eu fiz igual a mãe de Moisés, né? Joquebed. Passei o neném pra ele, né? E aí depois fui lá e falei, deixa eu cuidar, né? Deixa eu cuidar. Então, a bacana do Proágua é que as ações são muito efetivas, né? Se fizer, Anápolis vai virar uma cidade modelo, porque ela vai ficar linda, cheia de árvore nativa. Aí se árvore nativa você tem passarinho, tem borboleta, tem mais um monte de coisa. Os jardins vão ficar sustentáveis, vão ser bonitos. Quem passa ali indo pro Recanto do Sol, aquele trevinho ali do Recanto do Sol é um jardim de chuva grande, né? Ali. Agora, o que não... E tem a questão da temperatura também. Sim, quebra a temperatura, quebra vento, traz biodiversidade. É bem bacana, porque traz tudo junto. Porque a água é o segredo, né? Ela transpassa tudo, a água desenha o ambiente, a água traz riqueza, a água determina a quantidade de dinheiro que existe na população. Por exemplo, se você pegar o quadrilátero São Paulo, Cuiabá, Buenos Aires e os Andes, tem 76% do PIB da América Latina. Porque os rios aéreos despejam lá primeiro e depois saem espalhando. Então, a água é riqueza. A água, ela determina lá. Você pega qual a cidade mais rica do Brasil hoje? Lucas do Rio Verde. Por quê? Tá do lado do Parque Nacional. A chuva do parque cai inteirinha na cidade. Eles têm 3 colheitas por ano lá, né? Então, esse design da abundância é o que me encanta. E o Proágua o que você fez? Não tem. O que você acha? Para Masílio não teve inundação na Masílio Lino? Foram várias ações, não são ações só nossas, só do Proágua, mas tinha da Secretaria de Obras também. Primeiro foi, vamos falar tudo que foi feito. Foram limpos os canais, destravaram lá embaixo, bacana, também ajudou, mas eu acho que o que segurou foi a reforma das curvas de nível do Parque da Cidade. Eu acho que o que segurou foi aquilo. Porque ali você segura muita água, né? E tava tudo estourado. Então, assim, quando a gente olha a cidade por cima, tem várias coisas que ainda precisam ser arrumadas, mas algumas áreas elas têm um efeito muito forte ali. Os jardins de chuva ajudaram? Ajudaram em alguns pontos. Porque você tem ali, se você perguntar para aquele pessoal que mexe com um pallet ali na frente, no final da Brasil, eles achavam que tinham colocado uma
galeria por baixo do jardim de chuva. O tanto que a água drenou rápido, porque não alagou nada mais, né? Porque a visão que tem é essa. Mas não alagou nada. Então, o que faz um jardim de chuva funcionar, né? São as raízes. Tem que ter um lugar para guardar água e as raízes descendo, né? Mas esse preparo já evitou lá. E se a gente fizer isso na cidade toda, aí nós vamos ter riqueza. Porque toda a chuva que cair, ela é guardada no lençol freático. E a gente vai ter muito mais vida, muito mais verde na cidade. Então fica a dica. Então, Antônio, segundo a sua colocação, a sua conclusão agora, é que Anápolis tem ações importantes, que servem até de modelo para outros municípios, que chamaram a atenção de pessoas, mas Anápolis pode mais. Anápolis pode ter mais ações voltadas, baseadas com soluções baseadas na natureza. E nós estamos caminhando para o fim. Eu queria te pedir um exemplo de uma cidade no Brasil, não fora, mas no Brasil, uma cidade que você considera modelo, que tem trabalhado nessa linha de soluções baseadas na natureza, de cidade esponja, né? O conceito que tem de cidade esponja e que tem conseguido resultados que servem até de inspiração para nós aqui na cidade de Anápolis. Eu acho que hoje, assim, a cidade que seria... falar assim, onde é que hoje você fala assim para ir conhecer? Niterói. Eu acho que Niterói hoje é uma cidade que ela se estruturou politicamente para essa mudança, da mudança climática, e eles criaram uma secretaria enxutinha do meio ambiente lá, e eles estão pegando tudo. Todo dinheiro que vem é para lá, todo modelo é para lá, todas as coisas que acontecem é lá. Então acho que Niterói hoje é a cidade em pauta, assim. Nós fomos, viu? Anápolis teve um momento aí que as leis eram copiadas, a lei do Adote uma Praça foi copiada, a lei Pro Água, a gente recebia telefonema de prefeitura até de Curitiba, perguntando como é que tinha sido, como é que aprovou, né? Porque criou-se em Anápolis, naquele momento que a gente trabalhou junto, criou-se um ambiente de soluções muito legal, né? Então isso é uma coisa que precisa ser feito, né? O ambiente ser um ambiente de solução, um ambiente agradável de execução das coisas. Anápolis é uma cidade dinâmica, não é uma cidade pequena mais, é uma cidade de 400 mil habitantes, é uma cidade rica de logística, né? E com problemas que são, não vou dizer fácil, mas que tem solução. E aí, para terminar, eu só queria terminar falando assim, que a gente já tem soluções economicamente viáveis, ecologicamente sustentáveis para todos os problemas. O que nos falta é vontade política. É isso aí, Antônio. Então, pessoal, nós estamos encerrando o nosso primeiro episódio do Anápolis Pode Mais. E durante esse ano nós vamos ter vários episódios discutindo, repercutindo várias áreas onde Anápolis precisa avançar, onde Anápolis precisa crescer, se desenvolver. Hoje falamos aqui especificamente sobre água, com base na comemoração do dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. E fica aqui o nosso agradecimento ao Antônio Zaek, especialista nessa área, que trouxe a sua contribuição e que você vai estar acompanhando aí nesse primeiro episódio. Quero agradecer muito, Antônio. Obrigado pela parceria, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco aqui no primeiro episódio de Anápolis Pode Mais. Obrigado.